oportunidade de estarmos aqui nesse dia de luz e breve, de bons espíritos que buscam conhecimento, que buscam sabedoria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois vós sois o poder e a glória para todos. E assim seja, graças a Deus. Fé, equilíbrio em todas as direções. Fé e equilíbrio em todas as direções. Obrigado. O sensor está aqui. Pode botar na tela do monitor. Bem, então hoje a gente vai fazer uma parte 2, tá? Do tema de universo, de um indivíduo e universo, tá? Onde a gente vai eu vou dar uma pequena pincelada no que a gente falou na palestra passada, tá? Mais focado na lei do trabalho, quando a gente está aqui na lei divina, tá? E a gente vai detalhar um pouco da questão do sofrimento, tá? Pode passar para a próxima. Acho que é agora. Bom, então aqui a gente tem a Gênese Espírita, tá? Então lembrando, né, a Gênese Espírita ela fala sobre a evolução do universo e do nosso planeta em particular, né? Então, só recapitulando, planeta Terra que é de dentro para fora, né? Onde você tem a influência de outros planetas, exemplo a Lua, né? Lua cheia, na maré. Então aqui ela aborda, né, 4 principais, né, a gênese do universo, nosso orbe humano, a natureza dos milagres e o fenômeno das predições. Tá? No detalhe do capítulo, com base no que a gente vai falar hoje, a teoria científica, né, de onde viemos e para onde vamos, por que estamos aqui e por que sofrer. Né? Então a Gênese Espírita, na verdade, ela já traz uma menção do sofrimento no planeta, do indivíduo, do ser, etc. E detalhes, né, mais aprofundados tem na própria Gênese. Tá? E aí então a gente tem a teoria de Darwin, né, na evolução das espécies. E aí eu estou tentando fazer uma adaptação naquela tríplice que a gente tem espírita, né, com base na ciência. Então, por exemplo, Darwin fala que a teoria da evolução afirma que é o ambiente, né? O ambiente é a psicosfera que a gente falou na palestra passada, né? Por meio da seleção natural, né? Então, na teoria da doutrina espírita, você tem os espíritos de diferentes níveis de variação, diferentes níveis de conhecimento, né? Do espírito mais como que eu posso dizer, mais simples aos mais elevados, né? Então é essa comparação que determina a importância e a característica dos indivíduos em suas variações, né? Então, dentro da ciência, lá quando Darwin estuda as espécies e a gente traz um pouco para a doutrina, é muito parecido isso, né? E os organismos mais bem adaptados a esse ambiente têm maiores chances de sobrevivência. Neste caso aqui, é a sobrevivência da espécie. No caso, quando a gente olha para a doutrina, né, naquela tríplice espírita, é a sobrevivência, é o desenvolvimento, o progresso. Tá? Porque o espírito ele não morre, né? Ele é infinito. Deixando um número maior de descendentes. Então, exemplo Jesus, né? Jesus deixou vários descendentes com base das pessoas que seguem o seu conhecimento, a sua doutrina. Tá? E aí aqui a gente tem, né, a teoria das espécies de Darwin. Então a gente pode olhar esse mapa aqui como se fosse a variação dos espíritos, né? do mais baixo nível até o mais elevado. Então é muito parecido, né? Então aqui é mais para a gente fazer uma reflexão muito simples
daquela tríplice espírita, né? Quando fala de religião, filosofia e ciência. Então a ciência, ela sempre vai ter um paradigma muito próximo com a fé, com a religiosidade, com o universo, tá? E aí na doutrina espírita a gente tem aqui, né, o princípio inteligente, então os 3 reinos, né, a causa primária, que é Deus, o princípio inteligente, que é o espírito, né, e o fluido cósmico universal, que é uma matéria, né? O fluido é aquele do passe, são aquelas vibrações que a gente sente da energia no campo que a gente está, tá? Os espíritos, então, os espíritos se classificam em diferentes ordens, né? Então é como eu falei, a doutrina espírita ela traz muito isso, e quando a gente vai na ciência de Darwin lá, da teoria das espécies, é muito próximo disso também, tá? Então a gente tem então a definição da tríplice espírita e da tríplice do indivíduo, que eu particularmente chamo da tríplice do indivíduo, que é o corpo, mente e a alma, tá? E aí a gente tem as leis, né, que a gente falou na palestra passada. Então aqui as leis morais, quando eu falo de lei da adoração a Deus, aí ela vem numa crescente, né? Então a gente vai falar aqui do primeiro, do trabalho. E aí você tem a lei divina, né, que é aquele, é muito importante a gente entender isso aqui, até eu acho que eu sugiro que vocês façam uma pesquisa mais aprofundada no Google mesmo, né, que aí você tem o mineral, vegetal, animal e o hominal e as influências dele. Então o mineral atração, vegetal sensação, animal instinto e o hominal razão e livre-arbítrio. Então aqui a própria ciência faz essa conexão, tá? E aí, quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, ele falando do trabalho na questão 674, os Espíritos dizem assim: sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, ou seja, lá na ignorância da sua criação, né? Quanto à inteligência, por isso é que é seu alimento, sua segurança, seu bem-estar, dependendo do seu trabalho e da sua atividade. Então, uma das funções do Espírito é o trabalho, né? Tanto que ela é uma das primeiras leis. O espírito ele só se desenvolve pelo seu trabalho. E quando a gente olha para o nosso dia a dia, não é só o trabalho profissional, é o trabalho de tudo, é o nosso comportamento, as nossas relações, essas sensações, né, que é desenvolver essas sensações, você sair do campo primitivo, né, quando ele fala que o homem permaneceria na infância, tá? Então aqui a gente vai fazendo uma conexão até chegar no sofrer lá, que a gente vai detalhar melhor, né? Então tem as tríplices. E aí aqui é um texto, tá? Que ele é do Evangelho, mas eu fiz uma pequena pincelada aqui para a gente conectar com a questão final da palestra, tá? Então, peguei lá um ponto do livro de Paulo de Tarso, tá? Então, Paulo de Tarso foi o doutor da lei no judaísmo, que julgava e punia o povo hebreu conforme as leis judaicas e perseguia Jesus, na vinda de Jesus. Certo? Então, aqui Paulo de Tarso, numa fase da vida dele, ele tinha uma forma de se comportar, uma cultura, uma forma de agir, uma forma de trabalhar. Era um trabalho pelo bem com os ensinamentos de Jesus? Não, mas era o que ele sabia, né? Com base nos conhecimentos que ele tinha lá das leis e sendo o doutor da lei. Então aqui ele tinha um destaque na sociedade da época, enfim. Então, fazendo uma tradução, né, trazendo aquele passado de Jesus, fazendo a conexão com o nosso eu de hoje, nosso dia a dia. Então, em uma viagem que ele fazia, ele teve um fenômeno, como ele descreve em seu livro, lá o livro Paulo de Tarso, tá? Ao ver Jesus em uma linda manifestação, ele faz a conversão e passa a entender a sua missão. Ou seja, aí o livro que narra a história, né? A gente não está falando do livro, é só para fazer um contexto, né? Com alguns pontos. Ele estava caminhando lá no deserto, né? E aí ele teve uma visão, um fenômeno, né? Aonde ele teve uma visão de Jesus passou algumas orientações para ele. Com base nesse fenômeno, ele teve um entendimento da sua missão, né? Que é onde ele se converteu cristão, passando a seguir Jesus, divulgando o Evangelho com muitos desafios no percurso divino. Ou seja, uma das missões dele era divulgar o Evangelho, onde ele fez as suas cartas, as cartas que ele fazia, ele orientava os povos daquelas cidades que ele ia, né?
Então ele teve uma missão de propagação, ou seja, foi à toa, vamos dizer assim, que ele teve esta primeira fase da sua vida? Não foi à toa, porque talvez ele teve esta fase da vida dele, quando teve o fenômeno lá que Jesus aparece para ele compreendeu a sua missão e ele fez o trabalho com excelência, e é o que a gente tem dos resultados de hoje, né? Então, em todos os percursos, o sofrimento. Então, aqui a gente tem uma passagem de sofrimento, porque não era tudo ilusão, né? Jesus estava com ele, Deus estava com ele, mas ele sofria também. E isso o livro narra muito bem, tá? Era constante em toda a passagem, mostrava um amparo divino na tarefa dele. Através do sofrer, Tarso não apenas se evoluiu, mas também trouxe todo o progresso às comunidades que passou através de suas cartas e orientações morais. Ou seja, então ele se desenvolveu, ele melhorou o seu eu interior, ele fez a sua reforma íntima, e aqui ele traz uma melhora na psicosfera que ele passou, né? Então, naquela época, não tinha ciência, não teve Darwin, né? Não teve a Gênesis. Então, naturalmente, que as pessoas daquela época não entendiam isso, né? Quando a gente traz essas parábolas do Evangelho, essas passagens, e se a gente fazer essa conexão com tudo que a gente tem de literatura, a gente começa a conectar que o passado era igual ao de hoje. O que muda hoje é que a gente tem a literatura, no nosso caso, a doutrina espírita, tá? E aí a gente tem, então esse aqui é um exemplo, tá? Naquela época, o sofrimento que eles tiveram para chegar no resultado que a gente tem acesso hoje, tá? E aí então a gente volta aqui e faz uma revisão na questão do indivíduo. E aí é uma visão da ciência no final com a doutrina espírita, tá? As enciclopédias, e aí fica assim a palavra que vai travar a língua, definem o homem como um animal racional, moral, social, mamífero, vive de outros, capaz de linguagem articulada, e ocupa a primeira posição na zoologia, lá na teoria de Darwin. Tá? O momento mais eloquente de seu processo evolutivo é quando adquire consciência, discernimento entre o bem e o mal. A verdade dá impostura do certo e do errado. Então aqui ele já faz o entendimento do bem e do mal. Jesus, superando todos os limites do conhecimento, faz biotipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito do que se tem notícia. Todas as vidas, o modelar aqui ficou meio estranho, tornando-se o exemplo a ser seguido, para o lobo da plenitude de quem deseja libertação real. Ou seja, quando a gente passa pelo sofrimento, a gente tem uma sensação de libertação. Todos os sofrimentos, do mais pequeno que seja, quando a gente consegue entender o porquê que a gente passou por ele, eu acredito que Paulo de Tarso tenha tido esse sentimento, você tem esse sentimento de libertação, que foi um pouco do que a gente falou na palestra passada. E Jesus é o exemplo, né? Então, se a gente é uma cópia de Jesus, né? Se a gente é filho de Deus e irmão de Jesus, podemos ser exemplo também aonde vivemos, tá? Em nossa família, em nosso meio profissional, em nosso meio social. A filosofia, mediante as suas diversas escolas, tem procurado oferecer ao homem caminhos que facilitem em contínuas tentativas de interpretar a vida e entendê-la. A psicologia busca estudar a psique, alcançou a atualidade, a expressão do relevo, para a compreensão do homem e seus problemas e seus desafios psicológicos. Então, na época de Paulo de Tarso, não tinha conhecimento da psicologia, hoje a gente tem. A psicologia é uma ferramenta para a gente entender tudo que se conecta com a religiosidade, por isso que tem lá a tríplice espírita, eu acho que tem, no final não tem. Por isso que tem a tríplice espírita quando ela fala da religião, da filosofia e da ciência. A psicologia entra no campo da ciência, na tríplice, tá? O espiritismo, por sua vez, sintesiando diversas correntes do pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento fisiológico, filosófico, idealista, imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas com base na reencarnação, né? Então a reencarnação, ela tem este processo que Paulo de Tarso teve numa única vida, quando ele era doutor da lei e ele passa a seguir Jesus. Tem pessoas que precisam disso, várias encarnações, para chegar neste contexto.
Tá? Então, o que muda é apenas o momento que você evolui, que você progride. Mas o único caminho este é o trabalho. Tá? Então, aqui é a psicosfera, né? Eu não vou focar muito aqui, mas é o ambiente que a gente vive. Tá? Então, toda essa evolução que a gente tem a partir do trabalho, você muda o seu campo. O seu campo é a psicosfera. Ela pode chegar aí no tamanho do planeta Terra, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aqui o sofrimento, onde a gente vai detalhar melhor. E aqui também eu fiz uma adaptação para a gente conseguir entender. Tá? Então, é uma parte do Evangelho. Tá? Em uma passagem do Evangelho do Antigo Testamento sobre o profeta Elias, no qual teve a manifestação da multiplicação dos pães e dos milagres 800 anos antes de Cristo. Tá? As ações anteriores de mandar matar mais de 450 sacerdotes da seguidora Baal, que esses 450 sacerdotes eram seguidores de um dos deuses lá de Israel, né? Com isso fica umas rusga de sua encarnação, de uma para a outra. Ou seja, então aqui Elias ele teve duas ações, uma do bem, outra do mal. A do bem é quando ele faz os fenômenos lá, né? Isso está no Evangelho lá detalhado, que ele faz os fenômenos da multiplicação dos pães, por exemplo, tá? Antes de Jesus. Ele é o único profeta que fez esse mesmo evento igual Jesus fez, tá? Só que nessa mesma encarnação, ele manda matar 400 pessoas, tá? O que acontece? Na encarnação seguinte, que ele vem como João Batista, já em uma trajetória difícil, né? Então aqui você tem na passagem lá, ele mostra isso no Evangelho do Espiritismo, tá? Ele mostra já uma trajetória difícil de João Batista, tá? Muitos anos depois da espera de seu pai, Zacarias, tem o aviso da espiritualidade por Gabriel, né? Então, Zacarias tem lá um fenômeno, o Gabriel, né, do nascimento de João. Em dias difíceis, nasce João, com pesares da vida anterior. Começa a trabalhar pela anunciação e a vinda do Messias, que é Jesus, né? Tendo em sua consciência a falta anterior, passa a batizar no Rio Jordão anos depois de Jesus. O que acontece? Quando ele vem como João Batista, ele tem lá uma passagem de dificuldades na sua vida, e aí ele passa a fazer o batizado lá no Rio Jordão, tá? E aí depois que ele começa, acho que 7 anos depois, quando Jesus vem, alguns anos depois, Jesus vai se batizar com ele. E aí lá na passagem fala, né, que Jesus, né, na visão espírita, Jesus não tinha a necessidade de passar pelo batismo, sobre o que a gente conhece de batismo, né? Mas aí Jesus passa pelo batismo para que os outros façam o mesmo, né? E Jesus mantém uma ação de humildade, né? E aí o conceito, né, do batismo, então, é a remissão dos pecados, em ato simplório e tal. O que acontece? Quando a gente olha isso em outras doutrinas, por exemplo, na doutrina católica, e a gente faz uma menção na doutrina espírita, a remissão dos pecados, na verdade, é este trabalho, é o seu processo de evolução, tá? É essa amplificação da minha capacidade de evoluir como ser, né? Então, ele é uma conexão que a gente tem na meditação, que a gente tem em várias ações, aonde você faz a sua reflexão interior, tá? Então, muito próximo disso aqui, quando eu trago esse texto aqui, é para, de novo, como Paulo de Tarso, né? Mas em fases diferentes na encarnação, Elias como João Batista, ele tem numa encarnação posterior, ele tem uma recuperação das suas ações como quando ele era Elias, tá? Então, quando a gente começa a estudar, a entender alguns outros pontos da doutrina espírita, a gente começa a ter o conhecimento dos nossos erros, da nossa missão, da necessidade do que a gente tem de evoluir como pessoas. Tá? Então isso tudo depende da nossa dedicação e do nosso trabalho. Tá? E aí então, é um livro que eu estou lendo, da Joana de Ângeles, tá? Chama Plenitude.
E eu achei muito interessante deste livro da gente falar aqui na palestra, que numa síntese, num único capítulo, que é o capítulo Caminhos para a Cessão do Sofrimento, eu fui, né, observando e tentando entender o que a gente poderia sintetizar de uma biografia, de uma literatura que a gente tem. Tá? Então aqui, nesse capítulo do livro da Joana de Ângeles, ela inicia o seguinte: o sofrimento, ele é com base no desconcerto do espírito, ou seja, o espírito mais ignorante, vamos dizer assim, tá? Então isso, como é o meu espírito, influencia na minha conduta moral, tá? Ela tem, e aí na história você tem como ferramenta de superação o amor de Jesus, a meditação de Buda, tá? Então, o amor, ele é uma ferramenta, porque nós não temos ela em nosso ser completo. A gente desenvolve ela. Como que a gente desenvolve? Com as práticas, com o trabalho. E aí o livro fala isso, ó. Então, na ausência do amor, você tem o desequilíbrio da energia, traz a doença, você tem o desarranjo da personalidade, decorre do medo, então ele decorre em medo, mágoa, ódio e outros sentimentos, tá? Aí você tem os indivíduos agressivos, que são portadores de dores. Quando a gente olha portadores de dores, aí a gente vai lá naquele texto do Elias e do João Batista, né? Então o Evangelho segundo o Espiritismo traz essa história como a recuperação das suas falhas, enfim, dos seus defeitos, lá com aquela atitude que ele teve dos 450 sacerdotes, tá? Aí você tem um processo de alucinação. Esse processo de alucinação, ele também tem influência no estado primitivo do ser, e aí você tem através das sensações e emoções. Por exemplo, a pessoa que tem raiva por tudo, você conecta isso a um ser primitivo, que é daquela das leis naturais lá, vegetal, animal, né? E aí então você tem ações como ganância, né, egoísmo, lá no seu mundo que você vive. Então, por exemplo, eu deixei entre parênteses a economia. Então, toda essa trajetória aqui do espírito, ele impacta aqui na sua vida material, né? E aí você vive em ilusão, e isso impacta no seu comportamento. Quando eu li esse livro aqui, eu lembrei do bem e mal lá da Gênesis. Então, aqui você consegue fazer uma ilusão de grandeza, seria isso? Aqui, na ilusão, também. Grandeza, eu sou superior que alguém, né? A forma que eu me coloco, por exemplo, sei lá, numa reunião, enfim, várias ações que você tem de comportamento, no seu dia a dia, né? Então, quando eu li o livro, esse aqui é um mapa muito simples que eu acabei fazendo hoje, né? Para a gente poder detalhar melhor o texto, que está na sequência. Então, aqui seria o caminho do mal, né, que a Joana de Ângeles, aí não está aqui, mas que a Joana de Ângeles traz. E aí eu fiz eu tentei colocar o entendimento num mapinha, tá? Então esse aqui, então nesse texto ele traz as menções do bem e do mal, né? Então esse caminho aqui seria o do mal, mas o do mal pela ignorância, pelo mal do não saber, né? Exatamente. Então, muitas vezes, quando a gente julga alguém como mal, como perverso, na verdade, ele é perverso, mas ele nem sabe por que ele é perverso, né? É por falta do conhecimento, tá? E aí a gente tem o caminho do bem, tá? Então, o mesmo contexto, só que aqui você tem o amor, você tem a presença do amor, né? Quando você tem o amor, ele vitaliza a energia. A psicosfera ela muda para uma vibração mais rica, que foi a evolução de Paulo e foi a evolução de Elias como João Batista. Ela ajuda no conceito social, na psicosfera, ela muda o conceito social. Então, você pode comparar um animal, né? Então você tem um animal, que ele está na rua, um cachorro, por exemplo, ele fica largado na rua. Há anos atrás, normalmente os cachorros ficavam na coleira, fechados ali num canto, né? E hoje eles socializam no ambiente familiar. Por quê isso acontece? Porque as pessoas passaram a dar mais amor àquele animal, né?
O recolhimento interior, então você passa a se recolher interior para você fazer as suas reflexões, as suas meditações. Então eu tive um dia difícil, eu vou me recolher para eu mudar meu campo vibracional, tá? Que seria isso aqui. A saúde sem bloqueio, ou seja, você tem saúde, você tem vitalidade. Quando você tem boas vibrações, você passa a ter vitalidade. Então, o seu estômago, o seu coração, você passa a depender de menos remédio, você tem um equilíbrio emocional e mental mais alinhado. O que hoje se fala muito da inteligência emocional. A consequência da inteligência emocional é quando eu consigo entender todos esses caminhos aqui. Quando eu chego lá no final, que é comportamento, quando eu chego aqui no final, que é comportamento, eu passo a ter uma inteligência emocional maior. Então, o político que está no mundo político, ele passa a ter mais equilíbrio e sucesso nas suas falas e na sua conquista. Um empresário, um funcionário, um analista, um assistente, seja qual for a sua colocação no universo social. Você passa a ser uma pessoa de evolução quando você consegue se conectar em todas essas linhas do conhecimento. E cada quadradinho desse aqui é uma linha de conhecimento. Tá? Então, quando você passa a ter aqui uma saúde estável, você não perde tempo com essa que a gente chama de quimeras, né? Quimeras da matéria. Você tem o desejo, o amor, ele altera a agressividade. Então, se você era uma pessoa agressiva lá na linha de processo do mal, você passa a ter uma vibração mais positiva. E aí você tem o desejo de retribuir a bondade. Então é aquela coisa, você recebeu um prato de comida, você se alimentou, você se confortou, você tem um prato de comida sobrando, você vai se sentir feliz em retribuir para o outro. Então você sente a vontade de fazer aquilo. Né? Eleva o objetivo vegetal, que é aquelas leis naturais lá, ou seja, você tem um equilíbrio da sua matéria orgânica, né? Você evolui pela prática, aqui é o trabalho. Então você vai passar a praticar isso sempre, isso vira um hábito, restaura o seu equilíbrio e aí restaura o processo kármico, que foi o caso lá de Elias na pessoa de João Batista. Ele sendo João Batista, ele recuperou o seu processo kármico. Tá? Aí você passa a ter compaixão, você passa a ter benevolência, você passa a ter caridade, você passa a ter atenção à sua realidade. Ou seja, você seguindo este caminho, você consegue sentir quando a presença do mal próximo de você. Que é o Antônio fala muito, que é o perceber, pensar e reagir. Quando você está nessa linha do equilíbrio emocional, da inteligência emocional, você percebe o que está do seu lado. Você pensa, o que eu vou fazer com isso? Qual é a minha conduta nisso? E você reage. Quando você reage seguindo essas leis de Deus, você muda este campo vibracional. Então você pode ter uma pessoa muito mal, sei lá, você está num ambiente político que você tem as quimeras aí muito fortes, muito densas, né? E aí você sente ali algo próximo de você. A sua reação não vai ser como vem, que é ação e reação, né? Ela não vai ser como vem. Você vai filtrar esse processo, você vai entender e você vai devolver ele para o universo. Tá? Então aqui a gente tem o sofrimento. Tá? E agora eu vou aprofundar um pouco no texto, ali foi mais uma síntese. Né? Então no livro é um resumão também, porque aqui é muito grande, considerando-se que os sofrimentos são causados pelo desconcerto do espírito, que desarmonizam o fluxo de energia, enquanto não houver uma consciência de saúde real, o ser transitará de um para o outro. Exemplo de Elias e João. A antiga sabedoria budista estabeleceu um sistema de meditação. Jesus considera o amor como a causa única, a motivação ou ausência do amor de Deus ao próximo ou a si mesmo, produz a insatisfação, na falta do amor. A somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança, do medo, da mágoa e do ódio, do rancor e dos ciúmes, é responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas.
o amor, vitaliza e irradia a paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio, tornando-se peças indispensáveis ao conjunto social, a psicosfera. Continuando, o recolhimento interior, mediante análise profunda dos recursos ao alcance, favorece o homem que gere para que encontre os meios que fazem cessar o sofrimento, que é aquela linha processual lá que eu falei lá atrás. Pessoas agressivas que se comprazem em atormentar, tá aqui. Eu sou uma pessoa invejosa. Tem lá no meu ambiente de trabalho a pessoa que está se dedicando pelo seu trabalho, está produzindo com amor e com felicidade. Eu fico com inveja daquilo, com ciúmes, eu vou atormentar. Isso é o que mais tem. Você tem um vizinho do lado lá que quando você está reformando a sua casa, você deixa a sua casa a coisa mais linda e ele não tem as condições dele, porque por N motivos, mas ele não percorreu esse mesmo caminho do bem que você percorreu, e pode ver que o caminho lá, quando eu mostro, o caminho do bem ele é mais longo que o caminho do mal, não é? E a gente, normalmente, pela ignorância, a gente quer o quê? O caminho mais rápido. O caminho mais rápido se conecta com o caminho do mal. Então, nunca o caminho mais rápido é o melhor. O melhor caminho é aquele que demora, que seja as encarnações de Elias e João. Tá? Produzindo sofrimentos, são portadores de muitas dores íntimas. Então, são pessoas que talvez não tenham as dores entendidas dessa vida, de outra vida, como João e na pessoa de Elias. Né? Então, Elias que produziu o desamor no ser espiritual de Elias, João Batista. Mas João Batista que recuperou este processo. Então, é um dos ensinamentos que a doutrina espírita traz. Tá? Ela traz muita lógica neste conhecimento. Mas para a gente entender essa lógica, a gente precisa estudar muita coisa. Aí a dor e o sofrimento em geral são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento, que através das sensações e emoções afligentes propelem o ser para outros planos. Ou seja, quando você passa por sofrimento, você pode subir novos degraus da sua vida, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa. Deste modo, a bondade cresce por meio do exercício, tornando-se um hábito de vida ou desaparecendo por falta da ação. Quando eu paro, quando eu fico na preguiça, literalmente, isso se perde. Então eu tenho que continuar. Nós, é como eu falei, nós somos um processo. Na palestra anterior eu comentei do processo produtivo. É a mesma coisa. Tá? Na raiz de toda ação enobrecida está a célula do amor, produzindo vida e sustentando. Mais 5 minutinhos, talvez. Usar essa energia vital constitui dever com a consciência lúcida de sua magnitude. Aplicá-la em prol da harmonia faz cessar o sofrimento. Quando eu falo assim, lúcida em sua magnitude, é quando eu entendo o que eu estou passando, na psicologia. Tá? A compaixão junta-se ao companheirismo que comparte dos sentimentos alheios, sem enfraquecer as resistências morais, incitando o indivíduo a preservar os ideais e postulados relevantes, que o impulsionam em sensatez e avanço, sem possibilidade de retrocesso, sem a fantasia da existência terrena, com quimeras, sonhos, a realidade, desfazendo essa imagem infantil, leva ao sofrimento, por exemplo, nessa colocação que você fez. Então, sem o retrocesso, porque o espírito não retroage, nós, na vida, também não retroagimos, porque passamos a entender. Só se, assim, o nosso ego é tão forte, ele é o que toma conta de nós, que a gente passa por uma situação na vida, teoricamente aquela situação devemos aprender com ela e não passar mais. Só que numa situação diferente, podemos passar pelo mesmo problema, como quando o nosso ego não deixa a gente expandir no amor no exemplo de amor de Jesus. Tá? E aqui para finalizar, apresenta-se então no painel do comportamento a necessidade de agir com interesse, com abnegação, transformando o propósito mantidos em realização enobrecedora. A defesa em relação aos fatores perniciosos é somente possível quando a irradiação de energias saudáveis
vitaliza a organização psíquica, que reflete as aspirações do espírito, resguardando a das agressões exteriores. Somente iluminando-se o homem supera todas as dores, e erradicando-lhe as causas, resguardando-se das agressões destruidoras. O desenvolvimento da chama divina emanente em todos os seres merece todos os sacrifícios e empenhos, trabalho, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo as teimosas sombras que são herança demorada das experiências nas faixas primitivas do processo inicial da evolução. Aí vem a libertação, Nos entendemos, nos conhecemos, entendemos quem somos nessa vida e podemos nos entender nas próximas, como Elias, João, e aí você consegue se desfazer deste campo de baixa vibração, nas leis dos espíritos inferiores e superiores. É quando a gente sobe o degrau. Como a gente sobe o degrau? Vivendo cada momento de nossa vida. E aí tem um texto do mesmo capítulo que eu achei muito interessante. No interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Ou seja, o mesmo modelo que a gente faz lá para tirar o diamante é o modelo que a gente faz para tirar a sombra de nós. Aqui ele fala do cinzel e das lâminas. Neste caso aqui é o sofrimento. Precisamos sofrer para aprender? Não precisamos. Mas é uma das ferramentas que a gente tem. Então o sofrimento, a gente consegue entender ele, ou a gente consegue passar por ele com mais leveza, quando a gente entende este conceito. Tá? E aí isso vai estar na cultura, na nossa maturidade. A nossa maturidade é um processo disso. O comportamento é essa ferramenta. Os relacionamentos, Então, na verdade, os relacionamentos é para isso. Porque o espírito, nós, não somos um indivíduo único. Nós somos os seres relacionais. Precisamos nos relacionar de formas diferentes para que a gente possa chegar nesse estágio do caminho do bem. Tá? Então, isso é viver de um para um, ou seja, com nós mesmos, e uma das ferramentas é a meditação lá de Buda e a reflexão, por exemplo, de Santo Agostinho. Tá? De um para 100, que aí a psicosfera, isso aqui representa a psicosfera, de nós para 100, para 1000, para 1 milhão, para 7 bilhões, que aí traz a experiência da vivência. E aí conseguimos entender as tríplices do ser e da doutrina espírita, e passamos a entender lá que ficou em vermelho, mas de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E essa frase eu gosto muito dela porque assim, ela serve para hoje, ela serve para a semana, para o mês, para a vida inteira e para várias encarnações. Só que quando a gente olha para a Gênesis traz a explicação disso por cima de tudo, com base no conceito da doutrina espírita, com base nas orientações dos espíritos. Tá? Então, para a doutrina espírita estar onde ela está, foi o mesmo processo que a gente faz no nosso dia a dia. Foi o mesmo processo que Jesus faz como governador do planeta. Então, hoje estamos num patamar onde a gente tem a literatura que nos traz esse conhecimento. Só precisamos ir até ele. E aí vocês veem aqui que é organizar, a gente organizar o entendimento no tempo de cada um, tá? Esse aqui foi o que eu consegui trazer para vocês. Por hoje é só isso. Obrigado.